Olá, meu nome é Beatriz Coutinho e hoje teremos mais um vídeo da Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia do Maranhão, a LAGMA, para a Universidade da Terceira Idade do Maranhão, a UNIT. Hoje nós falaremos sobre incontinência urinária e fecal. Hoje nós iniciaremos nosso vídeo falando sobre incontinência fecal. Primeiramente, nós traremos um conceito sobre o que seria isso. Incontinência fecal é a passagem involuntária ou incapacidade de controlar a perda de matéria fecal, incluindo gases, através do ânus. Ou seja, incontinência fecal é quando o paciente não consegue controlar o seu esfíncter anal. Então, ele, sem querer, acaba, por exemplo, soltando alguns gases ou até mesmo deixando que matéria sólida ou líquida passe através do ânus. Então, o que muitas pessoas não sabem é que, inclusive, não conseguir reter gases quando se quer reter, ainda assim é uma incontinência fecal. Essa é uma condição extremamente debilitante para os pacientes, do ponto de vista tanto psicológico quanto social, porque geralmente são pacientes que não querem sair de casa, não querem socializar muito, não querem estar em locais onde há muitas pessoas, geralmente devido à vergonha, né, que a condição acaba trazendo. E nós vemos também que a epidemiologia mostra que é bastante prevalente, podendo inclusive acometer cerca de 5 a 18% da população acima de 20 anos. É mais frequente em idosos e mulheres. Em pacientes institucionalizados, essa porcentagem pode aumentar ainda mais, chegando até quase 50%. Mas afinal, por que a incontinência fecal ocorre? Bom, ela pode acontecer porque o paciente está com diarreia, pode acontecer porque ele está com uma fraqueza no assoalho pélvico, que são os músculos ali da parte de baixo da barriga, ali o períneo, perto da genitália, isso é o que nós chamamos de assoalho pélvico. Ou então, às vezes, ele pode ter uma alteração de sensibilidade retal ou até mesmo uma redução da complacência retal. Então, a incontinência fecal tem várias causas que devem ser investigadas pelo médico e pelo restante da equipe de saúde. E qual é a clínica da incontinência fecal? Ou seja, os sintomas? Bom, o sintoma principal, né, é a perda tanto de fezes quanto de gases sem o esforço evacuatório, ou seja, de forma involuntária. O paciente não quis fazer aquilo. E existem 3 tipos principais de incontinência fecal. Existe a incontinência passiva, ou seja, quando há perda sem percepção, às vezes o paciente nem percebe. A segunda é a incontinência de urgência, a incontinência fecal de urgência, ou seja, quando o paciente sabe, ele sente que tá para sair algum gás, algumas fezes, ele tenta segurar, mas ele não consegue. E a incontinência de escape, ou soiling, né? Que acontece perda de fezes após uma evacuação normal. E quais são as melhores orientações que nós podemos dar acerca da incontinência fecal? Bom, sobre prevenção, ou seja, prevenir que vai acontecer no futuro, as melhores orientações são ter uma dieta saudável e praticar exercícios físicos. Por que ter uma dieta saudável? Primeiro, a boa ingestão hídrica, beber bastante água e ter uma ingestão regular também de fluidos diversos, isso ajuda para que não haja constipação. Já no outro lado, comer comidas que tenham bastante fibra também evita fezes diarreicas. Então, tanto a diarreia quanto a constipação são coisas que nós devemos evitar, certo? Porque elas podem levar a uma incontinência fecal no futuro. Já o exercício físico, ele é bom para tudo e também tonifica, ou seja, deixa mais fortes os músculos do assoalho pélvico. Aquele que nós falamos antes, que fica aqui na parte de baixo da barriga, perto da genitália. Então, qualquer tipo de exercício físico, mesmo que não seja específico para o assoalho pélvico, ele vai tonificar esse assoalho. E tudo isso previne que aconteça, né, uma incontinência fecal no futuro. Mas e se a pessoa já tem incontinência fecal, né? Então não dá mais para prevenir porque ela já tem, mas com certeza dá para tratar. Então o que permanece é uma boa dieta, certo? Uma dieta saudável sempre vai ser preferível para todas as pessoas. Então continuar com boa ingesta hídrica, comer comidas que tenham bastante fibra. Mas além disso, os exercícios físicos passam a ser específicos para o assoalho pélvico. E geralmente esses exercícios são feitos com a fisioterapia, tá? Com um profissional de fisioterapia ou fisioterapeuta. Esses exercícios do assoalho pélvico podem ou não ser acompanhados de uma técnica chamada biofeedback ou com uma estimulação elétrica da mucosa anal.
E o que seria esse biofeedback? Bom, o biofeedback é uma ferramenta bastante atual e que tem ganhado um espaço enorme aí na área da saúde, principalmente na fisioterapia. É uma máquina que possui alguns eletrodos, certo? E esses eletrodos são colocados perto ali dos músculos do ânus, no caso da incontinência fecal, certo? Mas o biofeedback ele pode ser usado em outros problemas também, mas como nós estamos falando de incontinência fecal, os eletrodos ficam perto da mucosa anal, né, dos músculos do ânus. Então, a fisioterapeuta começa a pedir para que o paciente faça alguns movimentos ali e o eletrodo ele consegue captar os estímulos elétricos que passam pela região, ele calcula esses estímulos e ele mostra numa tela do computador como é que esses músculos estão funcionando. Mas como é que ele mostra? Esse é o mais interessante. Ele geralmente mostra com alguns estímulos visuais ou sonoros, ou seja, cores, ou então música, por exemplo. Então, se o músculo está mais forte, a música vai ficar mais forte também. Ou tem um passarinho na tela que ele acaba voando mais alto para mostrar que o músculo está fazendo mais força. Então o paciente ele faz aqueles movimentos e ele vê a representação desses movimentos na tela do computador. Então isso faz com que ele tenha um maior controle dos músculos dele. Ele começa a conhecer como os músculos dele funcionam. E o biofeedback, depois de algumas sessões, trazem assim resultados muito bons. Então essa é a principal terapêutica, além, claro, né, dos outros exercícios e da boa dieta para a incontinência fecal atualmente. Nós agradecemos a sua atenção e agora nós vamos falar um pouco sobre incontinência urinária. Olá, meu nome é Carolina Moretti, eu também sou da Lagma e agora nós vamos dar sequência à aula de hoje. Agora vamos falar um pouco sobre a incontinência urinária. Primeiro, qual é o conceito de incontinência urinária? Ela é caracterizada como qualquer perda involuntária de urina. É uma condição muito prevalente entre os idosos, especialmente nas mulheres. Contudo, não faz parte do envelhecimento fisiológico, apesar de muitos acharem que sim. E por isso, várias vezes as pessoas têm os sintomas, mas não procuram auxílio médico por achar que aquilo é normal. A incontinência urinária é uma das grandes síndromes geriátricas e ela pode levar ao comprometimento da qualidade de vida do indivíduo. O envelhecimento pode levar a algumas alterações do trato urinário inferior, entre elas o aumento de fibras de colágeno na uretra, uma maior atividade dos músculos da bexiga e também alterações nos receptores de pressão desse sistema. Tudo isso pode alterar a todo o sistema de micção e causar uma incontinência urinária. As incontinências urinárias podem ter várias classificações. Temos a incontinência urinária de esforço, que ocorre quando há uma pequena perda de volume de urina quando o paciente realiza algum esforço, por exemplo, quando faz algum exercício físico, quando espirra, quando tosse, ou seja, quando ele realiza algum aumento de pressão intraabdominal e aí tem aquele escape de urina. A incontinência de urgência é o tipo mais comum entre os idosos. É aquela incontinência que vem acompanhada de uma vontade muito grande de ir no banheiro, que é a urgência. E ela vai variar dependendo do fortalecimento da musculatura dessa pessoa, da capacidade dela de segurar a urina. Há também a incontinência urinária por hiperfluxo ou por transbordamento, que é quando há uma incapacidade da bexiga devido à fraqueza da musculatura, a incapacidade de ter um esvaziamento completo. É o tipo mais comum nos homens devido ao aumento da próstata. A incontinência mista é aquela que mistura mais de um tipo de incontinência, por exemplo, uma de esforço com uma de urgência, ou uma de transbordamento com uma de urgência. A principal causa de incontinência nas mulheres é a incontinência mista. A incontinência funcional é aquela que é causada por fatores fora do trato geniturinário. Pode ser uma deficiência cognitiva, a institucionalização, deficiência motora, que gera a incontinência no indivíduo. A classificação das incontinências é muito importante para que se possa traçar uma terapêutica adequada a cada indivíduo e assim obter um melhor resultado clínico. Para o diagnóstico, podemos utilizar o próprio relato do paciente, ou então no exame físico quando se vê a perda urinária, ou então por meio de algum exame complementar de urodinâmica, ou seja, ver como que está sendo a passagem da urina pelo trato, e assim identificar algum problema e então traçar uma terapêutica. O tratamento da incontinência urinária, ele pode ser tanto farmacológico, cirúrgico ou mesmo de comportamento. E este é o principal
pilar do tratamento, que é as medidas não farmacológicas. E elas, muitas são as mesmas que a gente viu na incontinência fecal, que é o exercício físico, com o fortalecimento voltado para o fortalecimento ali do assoalho pélvico. Pode-se também ter mais atenção na dieta, ver como é que está a ingestão de líquidos, ver quais são os medicamentos que aquela pessoa usa, porque às vezes um medicamento pode estar levando a maior produção de urina e isso gerar a incontinência. Pode também evitar alimentos diuréticos como café. O biofeedback que Beatriz falou lá na incontinência fecal também pode ser utilizado na incontinência urinária e mostra um bom resultado. Quando essas medidas de estilo de vida e comportamento não são suficientes para melhorar a qualidade de vida do indivíduo, a gente pode lançar a mão de tratamentos farmacológicos ou até mesmo de cirurgias. No tratamento da incontinência urinária, a gente deve focar naquele que é menos invasivo e que cause menos complicações. Então a gente tem que focar nesses comportamentais, deixar os farmacológicos mais mesmo para os casos refratários e a cirurgia em último caso. É importante que as queixas de perda urinária sejam valorizadas, pois elas geram bastante alterações na vida do indivíduo. Eles causam vergonha, aí isso pode gerar um isolamento social, que aí já vai piorando bastante a qualidade de vida do indivíduo. Portanto, tem que ser um tema muito bem abordado, principalmente na atenção primária, e deve ser uma queixa valorizada, tanto pelo paciente como pelos próprios profissionais de saúde. Bom, esta foi a nossa aula, espero que tenha sido proveitosa, e nós nos vemos na próxima.